Olá pessoal! O principal objetivo do canal A Máquina Pública é a educação continuada para a cidadania. Isso porque acreditamos que todos nós temos algo a contribuir para a melhoria da sociedade e muitas vezes a melhoria da sociedade passa pela melhoria do Estado, uma vez que ele alcança quase todos os aspectos da nossa vida, desde as nossas relações familiares até a forma como elas se relacionam com o meio ambiente. Assim, antes da gente iniciar esse nosso esforço comum para construir um Estado melhor, é importante a gente fazer uma reflexão. Afinal, que Estado queremos? Trata-se de uma pergunta muito difícil, dada a quantidade de questões envolvidas. Ok, apesar de serem muitos caminhos possíveis, a gente tem que começar por algum lugar, não é mesmo? Então, esse é o primeiro episódio de uma minissérie que explora um desses possíveis caminhos, o estudo dos diversos modelos de administração pública, as diferentes maneiras com as quais, ao longo da história, o Estado se organizou e se organiza para enfrentar no dia a dia os seus problemas. Ao longo dessa nossa minissérie, vamos tratar de 5 modelos da administração pública. Por exemplo, o patrimonialista, o burocrático, o gerencial, o democrático participativo e o digital. Nesse episódio, a gente vai tratar o primeiro desses modelos, que é o modelo patrimonialista. E aí, bora lá? Antes de iniciar essa nossa conversa sobre os modelos de administração pública, temos que falar rapidamente sobre o que é um tipo ideal. E aí, alguém já se perguntou qual é seu tipo? Negro, alto, branco, branca, parda? Não é disso que a gente vai falar, mas é mais ou menos por aí essa ideia de tipo ideal. O tipo ideal é um conceito importante para a gente compreender mais precisamente o que são esses modelos da administração pública. Beleza, então, o que são esses tipos ideais? O tipo ideal é uma técnica, uma ideia, um jeito, uma teoria descrita pelo sociólogo alemão Max Weber para nos ajudar a melhor descrever a realidade. Por meio dessa técnica, a gente compara diversos exemplos históricos de um fenômeno e leva-se aos extremos das suas características comuns, de modo a criar o seu tipo padrão. O seu tipo ideal é como se fosse uma caricatura, um grande exagero. Igual para a gente encontrar uma gêmea. O tipo ideal não existe, mas a gente chega quase lá. Nenhum fenômeno social ou mesmo uma pessoa vai se enquadrar direitinho nesse tipo ideal. Todos apresentam uma sobra, uma individualidade que não se reduz ao tipo ideal. É comum também que diferentes tipos ideais eles se misturem em fenômenos concretos. Assim, não confunda. Gente, o tipo ideal é uma ferramenta de descrição da realidade e não algo que exista integralmente no mundo objetivo. Isso é importante porque muitos dos conceitos que serão apresentados a seguir no canal, como os diversos modelos da administração pública, eles são tipos ideais, que nunca vão ser encontrados de uma forma pura e perfeitinha na realidade social. Como vai ficar mais claro quando a gente for estudar a implementação de todos esses modelos ao longo da nossa história política brasileira. Mas então, para que serve então se esse tipo ideal não está na realidade? Ué, pra gente classificar as coisas, gente. Rotular, colocar nas caixinhas, entender o que são as maçãs, o que são as laranjas e o que é o suco de maçã com laranja. A ciência, pessoal, é um grande método de classificar as coisas. Desse jeito, a gente vai poder entender cada modelo de gestão separado e depois a gente pode avaliar o que cada um tem de bom para nos oferecer. Vamos refletir o melhor estado, lembra? Feito esse alerta, vamos mergulhar agora nos nossos principais modelos de administração pública, começando pelo modelo patrimonialista de administração. E aí, bora lá? Na administração patrimonialista, não há distinção clara entre o patrimônio público e o patrimônio particular do governante.
E se tudo é do governante, não há qualquer espaço para falar em controle da máquina pública pela sociedade. Esse tipo de administração costuma ser baseada na tradição e não na vontade do povo. Como um exemplo extremo, basta pensar em um rei que exerça o domínio completo sobre tudo e todos no seu reino, sem ter que seguir qualquer tipo de regra. Ele é livre de qualquer limitação, a não ser aquelas decorrentes dos aspectos fundamentais da fonte de legitimidade, como por exemplo o costume ou a religião. Por exemplo, talvez o soberano, por conta da religião, não possa comer um certo tipo de comida, mas em compensação, ele pode dispor livremente sobre a vida dos seus súditos. Em resumo, o Estado, com toda a sua potência, é o parque de diversões particular do seu governante. Quem se lembra do terrível ditador Idi Amin Dada, o ex-presidente de Uganda, retratado naquele filme O Último Rei da Escócia? Tá aí um bom exemplo para a gente entender esse tipo ideal patrimonialista. Sem dúvidas, o governante não consegue gerenciar sozinho grandes territórios e populações. Para governar amplos espaços, ele vai precisar do auxílio de um quadro administrativo, um grupo de pessoas cuja tarefa é fazer acontecer a vontade desse soberano. Todavia, nesse modelo patrimonialista, a distribuição dos cargos desse quadro administrativo é feita com base em critérios como o parentesco, o chamado nepotismo, e a troca de favores, o chamado clientelismo. Não importa a capacidade técnica do escolhido, mas sim se ele agrada o rei, se ele é amigo do rei. Por vezes, o candidato ao posto simplesmente paga ao governante pelo cargo uma parte do seu salário, ou ainda algum benefício. E seguindo a lógica desse modelo patrimonialista, uma vez escolhido, os cargos são tidos como parte do patrimônio particular do seu ocupante. Nesse contexto, é visto como normal e legítimo utilizar do cargo em benefício pessoal, por meio de práticas como a cobrança de propina e a utilização de informação privilegiada, obtida em razão do cargo, para o seu benefício pessoal. É o que a gente chama de fisiologismo, uma prática de rachadinhas. Será que é só em Uganda que acontece isso? Bom, o objetivo desse modelo de administração não é, em última instância, servir ao povo, à sociedade em geral, mas sim ao governante, sua família, seus amigos ou uma pequena elite que se encontra no topo da pirâmide política, do topo do quadro administrativo. Em suma, nesse modelo, a razão de ser do Estado é beneficiar os seus próprios integrantes e seus familiares. Uai, Cíntia, aqui no meu município, no meu estado. Uai, mas o Brasil não é assim? Calma. Bem, em tese, o Brasil não adota o modelo patrimonialista no papel, ou seja, no seu DNA, na sua Constituição. Mas só que a gente pode sim identificar algumas práticas desse modelo aqui no Brasil. Mas calma aí, a gente tem alguns sistemas de controle para evitar essas práticas fisiologistas, mas a gente vai tratar disso depois. Viu a importância da gente entender os tipos ideais? O modelo de gestão patrimonialista é o exagero desse Estado aparelhado para beneficiar só o governante e uma pequena elite. Aguenta aí que até o final dessa série a gente vai entender o nosso modelo brasileiro. Mas antes, vamos para mais conceitos. É necessário fazer uma distinção entre o modelo de administração patrimonialista e o sistema de espólios, que caracteriza muitas democracias. Em um regime presidencialista, por exemplo, é normal que aquele que ganhou a eleição nomeie os ocupantes dos mais altos cargos da máquina pública, os ministros, os secretários, como seus indicados. Essas pessoas nomeadas, elas podem ser servidores de carreira ou pessoas sem qualquer vínculo prévio com a máquina pública. Esses cargos, eles recebem o nome de cargos comissionados. E nesse sistema,
o vencedor leva tudo, ou seja, leva todo o controle da máquina pública. Esse é o sistema de espólios ou de uma herança que ele pode ser sim utilizado de uma maneira republicana, ou seja, para o benefício de todos, a res pública, lembra? Coisa pública, coisa de todo mundo. Sem dúvida, a pessoa indicada ela tem que ser ao menos parcialmente alinhada com o projeto político que saiu vitorioso nas eleições. Olha, é muito difícil ter um servidor de alto escalão para executar uma política pública com a qual ele tem zero afinidade. Assim, o ato de nomeação para esses cargos pode inclusive funcionar como contrapartida para o apoio de um grupo político responsável pela nomeação. Política é também, sim, acordos e concessões. Porém, independentemente das razões para a escolha, esse nomeado vai ter que sim possuir capacidade técnica para ocupar o cargo e a sua atuação vai ser pautada pelo interesse público, ainda que visto pela ótica da agenda política vencedora nas eleições. Logo, essa indicação política por si só, ela não constitui um exemplo do modelo patrimonialista. Não conduz necessariamente à apropriação privada dos poderes e dos bens públicos, embora seja um espaço no organograma público especialmente vulnerável a esse tipo de prática. Em razão dessa vulnerabilidade ou risco, há critérios para o exercício desses cargos comissionados e eles devem ser destinados apenas para as funções de direção, chefia e assessoramento. Isso porque essas pessoas escolhidas pelo chefe do executivo ou parlamentar para executar aquele plano de governo vencedor nas eleições devem ser da confiança daqueles que obtiveram a confiança do eleitor, mas apenas para as funções de direção, chefia e assessoramento, porque as funções técnicas ou executoras desse programa, em observância ao princípio da impessoalidade, devem ser sim exercidas pelos quadros permanentes e técnicos do serviço público, escolhidos por meio do serviço do concurso público. Mas Cíntia, então como é que pode haver cargo em comissão no Poder Judiciário? Boa pergunta, né? Se os juízes, se os desembargadores, os ministros são nomeados de forma vitalícia por concurso público e não para executarem um plano de governo vencedor, por que a previsão de muitos cargos em comissão de livre nomeação nos tribunais? Deixa aí no comentário o que você acha disso. Lembre-se de que no final dessa série a gente vai dar exemplos práticos sobre todos os modelos e a mistura desses modelos de administração no Brasil. O seguinte, eu tava pensando aqui que tem gente que tem mais responsabilidade, sabe? Que trabalha mais horas, faz as coisas mais difíceis e complexas. E não seria injusto que os chefes não recebessem mais? É verdade. Desse jeito, ninguém ia querer ser chefe, né? Exato, então. Para isso, há o sistema de funções de confiança, que são gratificações dadas aos servidores de carreira concursados que têm um plus a mais de responsabilidade, de direção, de chefia e assessoramento. Assim, não há injustiça para quem trabalha mais. Agora, o que não pode é esse excesso de cargos comissionados. Aqueles, lembra, de livre nomeação, sem concurso público, sem vínculo com o Estado. Porque esse excesso apresenta sim um risco à democracia e à república, porque as pessoas se sentem gratas, sabe? Àquela autoridade nomeante e deixam de servir ao público, o que leva à utilização patrimonialista desses cargos. Assim, os cargos comissionados devem ser a exceção e não a regra na estruturação da máquina pública. Infelizmente, não é o que acontece em muitas secretarias, ministérios e gabinetes de todos os poderes, não é? E o objetivo desse canal é exatamente a gente pensar junto aqui qual que seria o melhor modelo para a administração do Brasil. Resumidamente, as características do modelo de administração patrimonialista são: 1.
tinção entre o patrimônio público e o patrimônio privado do governante e do seu séquito. 2. Falta de mecanismos de controle do governante pela sociedade. 3. Distribuições de cargos por laços de parentesco, nepotismo ou troca de favores, clientelismo. 4. Não existência de carreiras, pois todos os cargos são de livre nomeação do soberano. 5. Regra geral, o governante extrai a fundamentação do seu poder na tradição, na religião ou mesmo no seu carisma. O modelo patrimonialista de administração pública é o inimigo que todos os demais modelos de administração pública buscam destruir. É de tal ordem a distância entre o modelo patrimonialista e o modelo burocrático que o sucedeu que é possível falar sem exageros em uma revolução burocrática. Os modelos subsequentes, especificamente o gerencial, o democrático participativo e o digital, buscam apenas aperfeiçoar, complementar a máquina pública redesenhada por essa revolução burocrática, cujos contornos vamos examinar detidamente no próximo episódio. Por hora, eu deixo aqui a seguinte observação. Apesar dos esforços das sucessivas reformas administrativas, o modelo patrimonialista nunca foi embora. Infelizmente, ele continua entre nós. Ele está presente em cada ato em que o servidor público, efetivo ou comissionado, busca atender o seu interesse ou seu sentimento pessoal, em detrimento do interesse público. Ele vive nos grandes escândalos de corrupção, na escolha de pessoas sem qualquer capacidade técnica para ocupar cargos comissionados e técnicos. Ele está presente também nas práticas corporativistas que buscam apenas atender aos interesses pessoais dos servidores públicos, com práticas apenas rentistas, em prejuízo do interesse público. É uma luta ainda em curso, cuja vitória depende da ação política de todos nós. Afinal, eu, você, nós somos a máquina.